Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 59.924 dólares nesta manhã de 14 de setembro de 2024, em que é quase impossível respirar na cidade de São Paulo, olha só. Atearam fogo no estado, investidores, a gente não está nem conseguindo respirar aqui agora. Enfim, não sei se o Brasil realmente vai dar certo, mas vamos vivendo aí. Bitcoin se desvalorizando 1%, depois de ter se valorizado 15,5% nos últimos 8 dias. Ontem o BTC chegou na casa dos 60.600 dólares. Nesse vídeo a gente vai dar um giro por uns dados legais aqui para a gente seguir tentando interpretar o momento e como que é o melhor posicionamento para a gente nessa fase do ciclo. Uma semana, aí, os próximos 7 dias prometem grande volatilidade, pelo menos essa é a expectativa do mercado, né? Então a gente pode estar vivendo aqui, de repente, aquela calma que precede a grande tempestade. Agora, se a gente vai ter uma volatilidade positiva para o preço ou negativa, a gente vai ter que viver nesse momento de grande indecisão. Todas as enquetes que a gente faz para saber como é que está o sentimento dos investidores e a perspectiva para curto prazo, está tudo muito dividido. Então, eu permaneço humilde perante essa incerteza de momento. E se no curto prazo a gente não tem clareza de qual pode ser a direção dos preços, de médio para longo prazo, ainda nesse ciclo, eu sigo bastante confiante de que a gente vai ver o Bitcoin atingindo 150 mil dólares, quem sabe até 200 mil dólares, independente se a gente vai ter quedas imediatas com corte de juros ou não, se a gente vai ter uma escalada já com esse primeiro corte de juros, eu sigo otimista com o Bitcoin de médio para longo prazo. Então vamos passar aqui por alguns dados, depois a gente volta para fazer uma análise gráfica um pouquinho mais detalhada aqui, tá? Bom, setembro recuperou as quedas, né, investidores? A gente repercutiu bastante nas últimas semanas esse mês de setembro, que não costuma ser positivo para o Bitcoin. Vejam que é um mês que, na média, quando a gente olha aqui o desempenho de 2013 até 2024, que já temos aqui metade de setembro concluído, praticamente metade, a gente tem aqui uma queda média de 4,28%. A maioria das vezes aqui a gente teve quedas para o Bitcoin, mas o Bitcoin até o momento em 2024 recuperou as quedas e vamos combinar que pelo menos até esse momento, investidores, nem doeu, vai. Se você falar que setembro está sendo difícil, pô, peraí, a gente já teve momentos muito mais difíceis para o Bitcoin, assim, psicologicamente falando, né? Claro que eu acredito que a grande decisão e o momento mais importante de setembro vai ficar para essa próxima semana, né? E essa recuperação de 15% no preço do Bitcoin, algumas altcoins também recuperaram aí um pouquinho das quedas, né? Fizeram com que o mercado reanimasse, né? E a gente está aqui em um cenário de neutralidade com 50 pontos no Fear and Greed Index, no indicador de medo e ganância do Bitcoin e mercado cripto. E então um pouco do ânimo foi resgatado, né? Mas a gente precisa ainda aguardar para ver se a gente vai acelerar aqui para entrar para um cenário de otimismo. O mercado pode entrar em um cenário de otimismo aqui e ganância facilmente. Basta a gente ter um movimento, de repente, Bitcoin voltar para 65 mil dólares. A gente já pode ver o mercado entrando em ganância novamente, né? Ao passo que se a gente vê aí esses cortes de juros que estão para acontecer já no dia 18, se a gente de repente tiver uma reação negativa do mercado, a gente também pode ver o mercado entrando em medo ou medo extremo facilmente. Então a gente está num momento assim, muito sensível para o mercado, né? Uma sensibilidade grande. Dá uma olhada na probabilidade de corte de juros que está sendo medida lá pela CME. Temos aqui um empate, né, investidores? Olha só. Mercado completamente duvidoso em relação aos patamares dos cortes de juros, né? 50% nesse momento acreditando em um corte de 0,50 pontos percentuais e outros 50% acreditando em um corte de 0,25 pontos percentuais. Eu acho que esse mistério vai ser guardado até a quarta-feira, que é quando a gente vai ter, de fato, a decisão, né, daquilo que vai ser adotado como política de juros ao dólar americano, que vai afetar esse balanço de liquidez do Fed, né? E como a gente pode ver, o Bitcoin preserva uma relação aqui com a direção desse balanço de liquidez, né? A gente pode ver aqui os campos verdes são momentos em que o balanço de liquidez estava se expandindo, a gente tinha o preço do Bitcoin subindo, tá vendo? E nas regiões vermelhas, um balanço negativo, né, em que o Bitcoin caiu ou até mesmo lateralizou, e a tendência é que a gente veja esse gráfico de linha azul voltando a se projetar para cima aqui, e há uma expectativa muito grande de que o preço do Bitcoin responda a isso, tá? Essa resposta pode vir a médio prazo, como pode começar já a curto prazo também. A médio prazo a resposta vai vir, tá? O Bitcoin vai responder a essa injeção de liquidez do Fed, isso a gente não tem dúvidas.
A dúvida que fica é para o curto prazo, como vai ser a resposta inicial, já que a gente tem acompanhado aí essas narrativas que voltaram à tona de recessão e tudo mais, que tem afetado um pouquinho o humor da Bolsa Americana, que também se recuperou. A gente vai dar uma olhada no gráfico aqui já do S&P, da Nasdaq. Quero só, antes da gente partir para os gráficos, deixar o convite para que você se inscreva e ative o sininho de notificações para você se juntar aos mais de 25 mil investidores que acompanham as nossas análises por aqui. Tá? Bastante gente seguindo e acompanhando aqui o desenvolvimento da nossa tese de que, independente de recessão ou quedas nesse curto prazo, a gente vai ver esse mercado entrando numa bull run nessa janela entre 2024 e 2025, então junte-se a nós, tá? Agora vamos falar um pouco de gráfico, investidores. Eu quero contextualizar, assim, uma visão pessoal, tá? De que os próprios indicadores de engajamento do YouTube me mostram que eu acho que, assim, o varejo já está capitulando. Tá? Nós somos o varejo, eu sou parte do varejo, vocês também, a grande maioria de vocês, afinal nós não somos institucionais, nós fazemos parte do mercado varejista, investidores individuais, e para mim já ocorreu uma seleção natural depois que a gente teve esse processo de alta que aconteceu, que teve um topo se formando lá em março, né? Toda vez que a gente tem um processo de alta acontecendo no Bitcoin, uma nova safra de investidores ou de especuladores que vão se provar ou não investidores, chegam para o mercado, né? Uma nova safra chega para o mercado. E aí, quando a gente tem um processo corretivo, uma lateralização, a seleção natural acontece. Aí é onde noob vai embora, né? Aquelas pessoas que não têm a menor capacidade de se tornar investidor, essas pessoas vão embora. E aí, aqueles caras que realmente têm o mindset do investidor, por mais que não tenham experiência, mas ele tem um mindset, ele consegue entender o espírito da coisa, ele consegue ver que o resultado aqui não é de curto prazo, e sim um resultado que vai vir de médio para longo prazo. E aí, o mercado vai sempre promovendo essa seleção natural, forçando quedas, e aí esses especuladores aí que acham que isso aqui é almoço grátis vão indo embora, né? E a gente percebe isso claramente nos indicadores de engajamento do YouTube que atingiram patamares de capitulação, tá? Eu falo para vocês aqui por experiência, é a terceira temporada que eu tô com esse canal aqui no YouTube. E todas as vezes em que eu assisti o nível de engajamento tão baixo, era momento em que a gente estava para ter uma reversão no mercado, tá? Isso é um fato, né? A gente já não vê aquela quantidade de comentário besta de gente que não entende absolutamente nada falando bobagem, né? A gente vê que quem ficou é quem realmente tem minimamente uma visão crítica do negócio, por mais novo que seja no mercado, já entendeu qual que é o processo e aí resolveu ficar porque entendeu o processo, né? Então, isso era uma questão pessoal que eu queria contextualizar para vocês, porque isso me leva a acreditar que a gente pode estar, sim, em um ponto de reversão para o mercado. A gente, nessa semana, vai ter o início do ciclo de corte de juros. Fica a grande dúvida, então, de qual vai ser o direcionamento de curto prazo para o preço do Bitcoin e dos principais ativos de risco no mundo. O Bitcoin respondeu bem nessa última janela de 7, 8 dias aqui, né? Depois que ele teve aquela queda que tirou ele dos 65 e levou até os 52 mil dólares. E o fato é que a gente segue uma tendência secundária de baixa. Já vejo bastante gente especulando que a gente pode ter a formação de um ombro, cabeça e ombro aqui, né? Invertido, que é uma figura de reversão de tendência, né? Mas a gente precisa ainda aguardar, né, investidores, que o rompimento dos 65 mil dólares poderia configurar isso aqui, de fato, como um ombro, cabeça e ombro invertido, o que nos daria a perspectiva de ver, quem sabe, o Bitcoin voltando lá para os 70 mil dólares. Mas essa região dos 65 mil aqui acaba sendo muito importante. Então tem que ter um pouquinho de calma. Muita gente falando comigo no Instagram, fulano cravou que é fundo, mas enfim, a gente não tem ainda uma configuração técnica que nos indique uma formação de fundo. Ainda que, se o Bitcoin vier a testar esses 65 mil dólares aqui e romper, vai ser sim um cenário muito, muito positivo para o Bitcoin, já que ele vai se projetar novamente acima da média de 200, tá? Que ainda segue incursionada para cima, ainda que ela está aqui ficando um pouquinho mais flat, mais plana, né?
Mas eu considero que esse nível aqui, 64, 65 mil dólares, é um nível decisivo para o Bitcoin. O Bitcoin fez um rompimento para cima da média de 50, ele está, na verdade, voltando para testar a média de 50 agora, né? A média de 50 está em 59.853, Bitcoin com o preço agora em 59.920. É importante que o Bitcoin se mantenha acima dessa linha amarelada aqui para que ele venha a testar, então, a próxima média, que é a resistência, que é a média roxa, né? A média de 100, que está ali em 61.659. Então, romper esses níveis aqui deve levar o Bitcoin para um novo reteste lá na casa dos 64 mil, 65 mil dólares. Aí sim é um ponto chave aqui, graficamente falando, para o direcionamento do preço do Bitcoin nesse curto prazo. Tá? A gente teve um movimento de recuperação contundente no S&P, né, investidores, no S&P 500, no principal índice de ações da Bolsa Americana. No semanal, a gente nota aqui um candle com bastante autoridade, em resposta a um candle de autoridade também que a gente teve na semana anterior. Na semana anterior, uma queda de 4,55%, nessa semana, uma alta de 4,40%, ou seja, o mercado respondeu à altura, né, e se aproximou novamente daquela região de topo, né, do S&P, e aí essa decisão em relação aos juros deve ser muito importante aqui para a gente ver qual vai ser o direcionamento de curto prazo do S&P. Penso que em um cenário de cortes de 25 bips, a gente pode ver então isso aqui rompendo as máximas e se projetando para cima, e S&P buscando aqui uma nova pontuação histórica, né? Ao passo que 0,50 pontos, né, os 50 bips, podem ser um pouco mais nocivos para o humor do mercado. Então, é questão da gente esperar para ver o que os caras vão decidir lá. Não tem como a gente pontuar nada nesse momento. Vocês estão vendo aí como o mercado está indeciso nessa fase, né? A gente tem a Nasdaq também em um ponto chave aqui, né, investidores? Bitcoin preservando uma correlação muito forte com a Nasdaq, o índice de ações de tecnologia dos Estados Unidos, que deixou um topo descendente em relação ao seu topo, a sua máxima, né, deixou esse topo aqui, um topo descendente, só que agora ele está testando aqui novamente. Vou até reajustar essa linha de tendência aqui, ó. A gente vê que ele está num ponto chave aqui, né? A gente precisa ver como que vai ser a abertura da Nasdaq na próxima segunda-feira. De repente, ela abrir em alta aqui, a gente pode configurar até um cenário interessante, com ela voltando a testar esse topo, esse último topo que ela deixou aqui nos 20 mil pontos, né? E se ela rompe isso aqui, ela configura um pivô de alta. Ela pode também ir lá testar a sua máxima histórica, né? Esse seria o cenário bullish para o mercado, o cenário que pode levar o Bitcoin de volta a 65 mil dólares. Cara, se o Bitcoin for testar os 65 mil dólares, a gente vai ver movimentos explosivos nas altcoins, tá? A gente pode dizer isso porque várias altcoins configurando, graficamente falando, configurando um cenário que é assim, explosivo. Agora, se essa explosão vai ser para cima ou para baixo, aí a gente vai ter que aguardar e ver o que vai acontecer, mas se o BTC buscar os 65 mil dólares, a gente vai ver as altcoins pulando igual pipoca, tá? E aqui para a Nasdaq, se de repente ela sofrer resistência nessa LTB que está se formando aqui, a gente pode então ver ela voltando a retestar esse topo aqui, né, que ela deixou. Um momento delicado para o mercado, tá, investidores? Um momento de decisão nessa semana, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Se a Nasdaq romper essa LTA aqui, a situação pode começar a se agravar um pouco a nível de humor, né? E então a gente vai ter essa definição nessa semana. Eu acho até que assim, a gente tem que dar um período de uma semana para a gente entender qual pode ser o direcionamento do mercado. Tá? Não quer dizer que na hora que o cara divulgou a taxa de juros lá na quarta-feira, não sei se vai ser quarta-feira de manhã ou à tarde, às vezes é à tarde, não quer dizer que na quarta-feira o mercado definiu a direção. O que é legal? A gente viver essa quarta-feira, ver como vai ser a reação imediata e dar mais uma semana para o mercado. Né? Acho que com mais 7 dias a gente pode ver de fato a direção que o mercado seguiu depois desse primeiro corte de juros. Certo? Essa é a leitura que eu estou fazendo aqui. O mercado não é para emocionado, tá, investidores? Esse mercado não é bom para quem conclui rápido as coisas. Não é bom para quem não gosta de pensar. O mercado de ativos de risco não é bom para quem toma decisões assim, ó, rapidamente, não analisa, conclui muito rápido, sem analisar o ambiente total. Por isso que eu tô falando. Vai ter o corte de juros, tudo bem, vamos ver, vamos dar mais uma semana para o mercado para a gente realmente sentir qual foi a direção definitiva. Por que eu falo isso? Porque a gente pode ter, quem sabe, um movimento, investidores, de otimismo inicial, aí o Bitcoin vai lá nos 65 mil dólares,
tá? No primeiro dia, nos primeiros dias, a Nasdaq vai lá tentar romper o topo, aí chega lá, dá uma virada no humor do mercado por conta de qualquer fator que a gente não pode nem imaginar agora, e aí o mercado, devolve tudo de novo, entendeu? Por isso que eu acho melhor a gente esperar uma semana além do dia 18 para a gente ver qual vai ser o direcionamento real do mercado. Assim como o mercado pode também, lá no dia 18, apresentar quedas aí, né, na primeira semana, para depois ele começar a reverter. Entendeu? Por isso que eu falo, isso não é um mercado para quem conclui rápido. Quem conclui rápido às vezes toma decisões equivocadas aqui, às vezes a melhor coisa é você esperar um pouquinho e tentar evitar a emoção e a conclusão precipitada, né? Se o BTC testar aqueles 65 mil dólares, ele vai também enfrentar essa linha de tendência de baixa que a gente tem clara aqui, tá vendo? Então, um momento que pode ser decisivo aí para o mercado, um momento que vai ser decisivo para o mercado, né? Vamos ver se o BTC vai ter força para testar esses níveis. Eu acho que um movimento como esse, dessa setinha que eu estou simulando, pode catalisar aí uma recuperação já legal para as altcoins, né? Algumas em um ponto de rompimento de LTB, olha a VAX, né? Deixa eu ver, a Aurora também está aqui em um ponto de rompimento, a Anchor que eu mostrei para vocês, a CKB rompeu e foi embora, foi lá na média de 200 a CKB. Quais outras mais estão em pontos de rompimento? NIR está se aproximando também, né? Ó, se a NIR romper essa LTB aqui, ela pode buscar lá a região dos 5 dólares e 83. A Pendle tá legal, a Pendle já rompeu. A Pendle está testando o topo anterior. Ela está testando o topo anterior. Ela está testando uma região de resistência, né, investidores? Olha só. As resistências que a gente tem para a Pendle aqui dentro desse nível. Olha só, topos, um fundo importante, um outro topo importante. Se a Pendle romper isso aqui, ela vai lá nos 4 dólares e 38. Tá? Momento decisivo aqui, ao passo que se ela sofrer a rejeição dentro desses níveis, ela pode, quem sabe, até retornar para baixo dessa LTB que ela rompeu, configurando o falso rompimento da LTB. Olha só, o mercado é complexo, né? E eu, como eu já tenho a experiência nisso aqui, a vivência nesse negócio, sei que este é um momento de não concluir. Não é um momento para assumir conclusões. Ah, vai subir, vai decolar, agora é lua. Assim como não é um momento de cravar que o mercado vai derreter, que o Bitcoin vai para os 40 mil dólares, porque a gente está vendo aqui configurações em várias altcoins, a gente está vendo configurações no mercado e no próprio Bitcoin, que nos levam também a acreditar que a gente pode ter um cenário de força em resposta a essas quedas que a gente teve nos últimos tempos. Tá? A leitura é essa para o momento. Estamos vivendo a calma que precede a volatilidade, e é o que eu tenho falado aí nas últimas análises, é estar preparado para qualquer cenário, né? Vou deixar o convite para vocês se juntarem a nós no nosso canal do Telegram. Olha aqui que legal, o nosso canal que já está com uma comunidade que não para de crescer por lá. Hoje a gente está repercutindo alguns fatores. A gente repercute muita coisa ao longo do dia, né, investidores, lá com a nossa comunidade fechada. Entre para o nosso canal do Telegram. Estava falando sobre esse cenário aqui de uma possível manipulação que está acontecendo entre BlackRock e Coinbase, né? Junte-se ao nosso canal de membros para você ter acesso a tudo que é tratado por lá, análises exclusivas, repercussões em relação a fatores do mercado, muitas projeções a gente faz o tempo todo. Muito importante que você esteja junto com uma comunidade vencedora, uma comunidade que tem um mindset certo. Investir sozinho nesse mercado pode ser muito difícil, principalmente para quem chegou recentemente aí. Então, junte-se ao nós lá no Telegram. Inscreva-se aqui no canal do YouTube também para você continuar acompanhando o desenvolvimento das nossas análises, da nossa leitura de mercado e a construção da nossa tese. Deixa o like se você gostou do vídeo e nós nos vemos aí em uma próxima análise. Um forte abraço a todos.